Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está cansado de política? Você às vezes vê um vídeo ou então, sei lá, um texto, uma postagem qualquer no Zap, em alguma rede, e tem uma vontade de comentar, aí hesita. Pensa em tudo que vai ouvir, sabe? Melhor não. Você já percebeu o jogo, né? Se você critica um lado, decidem que você é do outro. Se você critica os dois, isentão. Sobra calar a boca. E aí você acha que é só você. Não é. E isso é uma coisa que a maior parte das pessoas como você não tem como enxergar. Vamos lá. Porque tem um número aqui que talvez te surpreenda. Você acha que é exceção. É o contrário, você é maioria. Tem uma pesquisa recente do Laboratório de Opinião Pública da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conduzida pelo cientista político Jairo Pimentel, que mediu isso com cuidado. E o que ela diz é o seguinte: os brasileiros de fato polarizados, aqueles que amam um lado e odeiam o outro com a mesma força, são 31%. 31%. Os outros 69%, quase 7 em cada 10, não vivem a política como uma guerra de torcida. Você está nesse grupo. E olha, isso cresceu, tá? Em 2006, os polarizados de raiz, aqueles que não conseguem, eram 19%, hoje são 31%. Em 20 anos, a trincheira aumentou. Entrou muito mais gente, mas continua sendo minoria. A maior parte do país está fora dela. Com você. Aí você pensa, tá, então tá tudo bem, somos muitos. Calma, porque não é tão simples assim. Tá fora da trincheira não é estar em cima do muro, não é ser morno. Você rejeitar os dois lados não é falta de opinião, é uma opinião, e das firmes. E olha como é sempre a mesma cena. Almoço de domingo, tá todo mundo bem, e aí alguém solta aquela frase. Pode ser o tio, pode ser a cunhada, não importa. Você sabe quem é que solta essa frase sempre. Você ouviu ela um monte de vezes. Uma coisa sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, sobre o Supremo, e você sente aquele aperto, porque você tem o que responder. Tem sim. Mas aí faz a conta na hora, né? Se eu abrir a boca agora, isso vira o quê? Cara feia, clima ruim, mensagem atravessada no grupo de família à noite. Então você sorri, enche o copo, faz um brinde e deixa passar. No Zap é a mesma coisa, você digita, apaga de novo e vai guardando no bolso aquele amuleto que todo mundo aprendeu a carregar. Essa é dos meus amigos Felipe Nunes e Thomas Trauma, no livro Biografia do Abismo. Eles sacaram uma coisa, virou hábito do brasileiro andar com 2 amuletos no bolso. Um diz assim, eu não sou bolsonarista, viu? O outro diz assim, eu não sou petista, tá? Você já se ouviu dizendo isso. É a frase que a gente solta para não ser fuzilado na mesa do almoço. E não é só por cacoete. Quem está nesse meio realmente rejeita os dois com a mesma intensidade. A Quest mediu entre os independentes a rejeição a Lula e a rejeição ao bolsonarismo batem quase no mesmo número. Não é que você não escolhe. É que você olhou para os dois e recusou os dois. Só que agora vem a parte que dói. Sair da guerra não é a mesma coisa que está disponível. Aquela mesma pesquisa do Pimentel mostra de onde veio esse crescimento todo do não polarizado. Não foi de gente que ficou mais serena, mais ponderada. O que mais cresceu foi a indiferença e a rejeição pura. E o que mais encolheu, despencou, na verdade, foi o brasileiro que ainda gosta de alguém na política sem precisar odiar o outro lado. As pessoas pararam de gostar. Essa aqui é uma frase do professor Pimentel, está no paper dele, no estudo. Não estar polarizado não significa estar politicamente disponível. Muitas vezes significa estar distante, frustrado ou desconfiado. Pois é. Quer dizer que essa maioria fora da trincheira onde você está não é um bloco de gente lúcida. É em boa parte gente que desistiu. Então aí eu volto ao ponto que a gente começou. Você às vezes vê um vídeo, uma postagem qualquer no Zap, alguma rede, tem uma vontade de comentar, aí hesita, pensa em tudo que vai ouvir, melhor não. Esse seu silêncio, ele é qual dos dois? É desistência ou é outra coisa? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha onde a gente chegou. Você rejeitou os dois lados e mesmo assim não tem para onde ir. Não tem um partido, não tem um nome, não tem um candidato, não tem uma camisa que você vista sem vergonha. E não foi você que escolheu ficar em casa. Foi o Brasil que nunca construiu um partido em que desse para confiar. Quando a confiança falta, sobra sobrenome e camisa de time. É isso. Por que foi assim?
Eu respondi a isso num filme, se chama Os Partidos, o segundo episódio de Nós Brasileiros, a série de streaming do meio sobre quem é esse povo de 213 milhões de pessoas. Começa em 1954 e desemboca exatamente nesse impasse agora, que te deixou órfão. É feito em qualidade de cinema e depois dele você lê a eleição de outubro de um lugar que quase ninguém lê. Assina o Meio Premium, começa a assistir para os partidos. E esse é o ponto de partida, moçada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Esse seu silêncio aí na caixa de comentários é desistência ou é outra coisa? Tem uma diferença enorme entre largar e recusar. Largar é passivo. Um é o deixa pra lá, é fechar o aplicativo e não pensar mais no assunto. No fim, é não esperar mais nada de ninguém, sabe? Desistir mesmo. É uma postura assim, não vale a pena, não tem sentido se irritar com política, se comover, participar. Deixa pra lá. Isso é o desencanto. E é para onde boa parte daqueles 69% foram. Mas recusar é outra coisa. Recusar é você ter olhado para os dois lados com atenção e ter dito não. Nenhum dos dois. E a postura de quem recusa é uma de nenhum dos dois. Mas ainda assim precisa melhorar. Eu quero que melhore. Se você chegou até aqui, ainda com aquela vontade de comentar que você segurou e anda incomodando ali, e anda pensando e anda querendo falar, você não desistiu. Você está calado, mas você não desistiu. Esses dois não são o mesmo grupo. Então quem é você, afinal? Você é o sujeito que consegue reprovar um governo sem ter que abraçar o outro lado. A Meio Ideia, nossa pesquisa, mediu isso. Nesse meio onde você está, 3 em cada 4 reprovam o governo Lula e nem por isso viraram bolsonaristas. Para quem está na trincheira, isso é impossível de entender. Tem de escolher um lado, não tem alternativa. Mas para você é óbvio. Você quer uma coisa simples e difícil ao mesmo tempo. Que as contas do governo fechem, que o Estado funcione, que ninguém mexa na sua liberdade de viver como quer. Chamam você de incoerente porque você não cabe na cartilha dos outros. Mas você não é incoerente. Você só se recusa a comprar o pacote fechado. Aquele em que, para ser contra uma coisa, é obrigado a ser a favor de outras 10. O diabo aqui é o seguinte. Esse lugar político em que você está, ele já existiu. Não tem muito tempo. Ele desapareceu, não tem mais candidato que o represente. Mas você não deixou de existir. Agora, junta as duas pontas. Você é dessa maioria que saiu da guerra, mas dentro dessa maioria você está entre os poucos que ainda se importam com o incômodo. No fim das contas, sabe, o fato de que você não comenta, de que você hesita, é a mesma coisa que você não ter candidato que realmente se encaixe. Você existe. Mas você não tem candidato e você não fala. Você existe, mas você não tem voz. E aqui dói de novo, porque o Felipe Nunes e o Thomas Trauma mostram uma outra coisa muito dura. Num país travado como o nosso, quem decide a eleição é exatamente o eleitor de fora da bolha, é você. O voto que define o futuro do Brasil é o seu. E você o entregou calado. Quando você fecha o aplicativo, quando você sorri no almoço e deixa passar, você não está só se protegendo, você está deixando o jogo na mão dos 2 exércitos barulhentos e da multidão que desistiu. O silêncio de quem ainda pensa, é o maior presente que existe para a polarização. Então deixa eu voltar uma última vez para o lugar onde a gente começou. Você vê um vídeo, uma postagem e tem vontade de dizer alguma coisa. Aí pensa em tudo que vai ouvir dos outros e se fecha. Olha, eu não vou te mandar brigar no grupo da família, isso realmente não leva ninguém a lugar nenhum. Mas tem uma diferença entre brigar e desaparecer. Percebe uma coisa, aqueles 2 exércitos que não representam você, sua maior força é a capacidade de intimidar você, de intimidar a mim. Sabe o que vão comentar aqui embaixo nesse vídeo mesmo? E outro lado, por que você está tratando como se fossem equivalentes? Mas eu não estou tratando como se fossem equivalentes. Eu estou apenas constatando que nenhum deles representa o que eu penso. Se um é menos pior do que o outro, essa talvez seja uma decisão que eu seja obrigado a tomar ali, na boca da urna. Mas isso é lá no final. No jogo da democracia, aqui, agora é o momento de falar o que se pensa. O que eu penso, o que você pensa, o que você pensa. Recusar os 2 lados só vira força no dia em que deixa de ser silêncio e vira exigência. Em outubro você vai votar. Você não tem candidato, não tem partido, não tem camisa,
mas você vai estar lá perante a urna. E o seu voto vai pesar mais do que de qualquer fanático, justamente porque você ainda está pensando. Não desista dessa parte. A parte que pensa. É a coisa mais lúcida que sobrou nesse país. E ela é sua. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o streaming do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem um ponto de partida da série Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.